O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhes disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que dê alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham aí na sua casa, nesta semana que nós começamos no domingo a nossa Semana Santa, e ao longo dessa semana, o que nós mais vamos nos identificar, tanto nas leituras, quanto nas celebrações que vamos fazer, é a proximidade da crucifixão de Jesus. Já estava certo para aquele grupo de judeus que Jesus não podia mais ficar no meio deles. Que Jesus apresentava um Deus totalmente diferente do Deus que eles impunham para o povo. Portanto, não tinha mais por onde salvar, mas se decreta então a condenação de Jesus. E as leituras, desde domingo até o domingo de Páscoa, nós vamos encontrar Deus nos convidando a experimentar também desse amor que por vezes passa pela cruz,
desse amor que por vezes passa pelo sofrimento. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, fala de um servo que recebeu de Deus uma missão. E essa missão, ela iria se concretizar na dor, no sofrimento, no abandono. Mas isso não é fracasso. O sofrimento do profeta não foi um fracasso, não foi em vão. Diz a primeira leitura que, ou melhor, diz o profeta Isaías, que resulta no perdão do pecado do povo. O texto que nós lemos fala da vocação. Talvez a vocação nem seja uma vocação de profeta, mas tem características de vocação profética. Primeiro, a missão que o autor recebe tem a ver com o anúncio da palavra. O profeta, portanto, é o homem da palavra, é o homem através do qual Deus fala ao mundo. Mas para que isso aconteça, o profeta precisa estar continuamente numa sintonia com a palavra de Deus. O profeta precisa ter um amor pela palavra. Mesmo que esse amor lhe cause dor, lhe cause sofrimento, mas a paixão pela palavra supera toda dor, todo sofrimento. A confiança em que Deus não abandona aqueles que Ele escolheu, dá ao profeta a certeza de que ele não está sozinho. Ele tem a força de Deus. Deus caminha com ele. Por isso, caríssimos irmãos, a nossa missão profética, ela passa por sermos palavras vivas de Deus. É através das nossas palavras, é através dos nossos gestos, do nosso testemunho, que o amor de Deus vai alcançar os corações. Se não tivermos uma profunda intimidade com a palavra, alguma coisa vai estar faltando na nossa caminhada. O evangelho que nós lemos está lá na última semana, essa semana que nós estamos celebrando, a última semana de Jesus. Depois, mais precisamente depois que ele celebra a ceia com os discípulos. E essa ceia, ela é marcada por esse evento que nós lemos hoje. Jesus vai dizer para a comunidade que um daqueles que caminhava com eles, um daqueles que experimentou, que viu tantos milagres que Jesus realizou, não será capaz de entrar no mais profundo desse amor. Porque está com Jesus atrás de honras, de glórias. Está com Jesus atrás de posição social. Portanto, diz Jesus que o diabo entra no coração daquele discípulo, daquele que Jesus escolheu a dedo. Portanto, o desenrolar de toda essa primeira leitura nós vamos ver a partir de amanhã e na sexta-feira, quando lermos o relato da paixão. E aí nós vamos compreender que a paixão de Jesus tem tudo a ver com aquilo que foi a sua vida. Jesus era um homem apaixonado pela palavra. A paixão de Jesus pela palavra leva Jesus a sofrer a paixão. Diz o Evangelho que Jesus passou por esse mundo fazendo o bem. Que Jesus anunciou o reino de Deus. Que Jesus viveu em profunda dinâmica de acolhida, de hospitalidade, de compaixão. Jesus foi alguém que trouxe a possibilidade da alegria, a possibilidade da esperança, em tempos propícios à apatia, à exclusão. A sua mensagem coloca no centro a bem-aventurança dos pobres e a exigência de uma partilha. Por isso, diz o Evangelho, que mataram Jesus. Porque a proposta de Jesus era grande demais para corações tão pequenos. A proposta de Jesus era grande demais para corações tão mesquinhos. Por isso tramaram a morte de Jesus. Por isso o diabo entrou no coração de Judas. Peçamos nesta Eucaristia que Deus nos dê a graça de cada dia mais nos associarmos ao comportamento do discípulo amado. Aquele que está sempre recostado ao lado de Jesus. Aquele que escuta a batida do coração de Jesus. Aquele que ama Jesus. Aquele que vai primeiro
buscar Jesus no túmulo, mas vai com a certeza de que a morte não havia vencido. Que Deus nos afaste do comportamento de Pedro, que nunca traiamos Jesus. Que Deus nos afaste do comportamento de Judas, que nunca neguemos Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.